Bom dia, 8h20 da manhã, saindo de Palas de Rei até Arzua. Um percurso um pouquinho mais longo que o de ontem, 28 quilômetros, e um percurso, como dizem aqui, de rompe-piernas, porque subidas e descidas pequenas, mas constantes. Mas o desnível é cerca de 300 metros em todo o percurso, em 28 quilômetros. E descendo, sobe um pouquinho, desce um pouco mais, sobe um pouquinho, desce um pouco mais. Então, acredito que seja uma boa etapa hoje. Também muitas cidades intermediárias, se não me engano 11 ou 12 cidades, então provavelmente não haverá dificuldade de abastecimento de água ou de alimentação. Então, bom caminho a todos. Então aqui o caminho segue por um túnel de vegetação, começando uma descida e muito bonito. Um pouco parecido com a vegetação do dia anterior, mas sem neblina, então dá para ver bem os detalhes do lugar. E vai descendo. Bastante gente à frente. Como é um percurso dos últimos 100 km de Sarria até Santiago, então essa região aqui tem muitos peregrinos, muitos mesmo. Os albergues ficam lotados, as cidades ficam cheias de peregrinos caminhando os últimos 100 quilômetros. Então, vamos em frente que falta muito ainda. Bom, até agora 12 km de caminhada, caminho muito tranquilo. Só uma pequena informação: desde a saída em Palas de Rei até esse ponto aqui, praticamente 12 quilômetros, não havia nenhuma fonte de água. Então é interessante abastecer na saída, abastecer bem a água na saída, porque se o calor estiver forte aqui, tem lugares bastante descampados, então demanda um pouco mais de água. O caminho segue nesse tipo de vegetação aqui, à beira de uma estrada, e apesar de ter bastante povoados ao longo do caminho até aqui, a menos que você queira comprar água, aí sim, mas fontes de abastecimento de água não tem até aqui. Aqui atrás tinha uma e pra frente não sei se vai ter, então já fiz um bom reabastecimento. Então é isso, só uma informação dessa parte do caminho. Pode ver bastante pessoas descendo lá ao final.
atrás. Aqui já são cerca de 13 quilômetros de caminho. Buenas, buen camino. Ah, bueno. ¿A dónde vaya usted? E essa paisagem que se tem aqui. O bom é que se está um dia muito quente, o calor muito forte, essa cortina de vegetação abranda bastante. Bom, são cerca de 4 horas da tarde. Depois de 7 horas e meia de caminhada, claro, parando para comer algo, tive a felicidade de parar para conhecer uma igreja no caminho, uma igreja do século XI, uma igreja construída unicamente pelos templários, com algumas pinturas da época remanescentes do século XII. Uma abóbora celeste, trono de Salomão demonstrado na abóbada, alguns arcanjos, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, tudo remontando ao século XII. Então, sem contar na bondade daquela pessoa que estava ali, que simplesmente parou tudo o que estava fazendo e ficou por cerca de 30 horas entre atender as pessoas e me explicando toda a história daquele templo, desde o porquê foi construído, a ligação do cristianismo, dos templários, de alguns outros símbolos que se encontram naquele local, que muita ligação com outras coisas, e muito interessante, outras coisas que vivo e que gosto de aprender. Muita energia naquele ambiente. Então aquele foi o ponto muito forte, principalmente porque aquela pessoa que parou tudo para explicar por praticamente 30 minutos, do início ao fim, e não foi para todo mundo, estávamos eu ali e a menina que estava comigo, a Elisa, e paramos ali e ele simplesmente começou a explicar tudo para nós com uma vontade de explicar, que se via que aquela pessoa fazia aquilo com muito amor, com muito comprometimento em passar a história daquele antigo templo. E uma paisagem fantástica depois até aqui. Claro,
um ponto negativo desse trajeto, que são 28 quilômetros, são os pontos d'água. Então tem que se preocupar com água porque não tem abastecimento. Encontrei uma fonte durante todo o caminho, aproximadamente na metade, talvez um pouco menos. Claro, existem muitos povoados que você pode parar para comprar e tudo mais, mas digo, fonte pública, como se vê em vários outros pontos, não tinha. E, claro, hoje nublado, então, tempo muito bom para caminhar, mas se tivesse um sol forte e pela hora, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, então seria um pouco, castigaria um pouco, porque cerca de 20 quilômetros desses 28 foram feitos em descampado, tá? Teve muita paisagem bonita pelo meio da floresta, muita coisa bonita, mas cerca de 20 quilômetros é descampado. Então, se chegar aqui num dia muito quente, preocupe-se com água, protetor solar. Quanto ao desnível muito pouco, muito tranquilo, sobe-se bastante, desce bastante, mas sempre sem muito esforço. Então é isso, estou em Arzua, procurar um lugar para ficar e preparar que já começa cada passada, a saudade desse lugar aumenta, porque agora faltam 2 dias e menos de 40 quilômetros até Santiago. Então é isso, até mais. Bom, o que falar sobre a etapa de hoje de Palas del Rey até Arzua. Primeiro, o caminho teve algumas dificuldades, claro, foi um quebra-pernas, como dizia cá, rompe-pernas. É um sobe e desce constante, em muitos momentos você subia bastante, tinha uma pequena descida, depois subia e seguia o caminho. Então, boa noite. Então, ele tinha essas dificuldades, mas outra dificuldade do caminho também era que o abastecimento de água estava um pouco precário, porque os primeiros 15 quilômetros, 13 ou 15 quilômetros, haviam pequenos pueblos, mas não tinha fontes de água. Se encontrou uma única fonte, se não me engano foi nos 13 quilômetros, numa fábrica grande que tem no caminho. Ele tinha 2, um do lado do outro, 2 fontes de água. Depois os outros pueblos, somente se quiser comprar água, aí sim, pero andando fonte não. Então, também desses 28 quilômetros, cerca de 20 quilômetros são em descampado. Então, hoje estava uma temperatura bem boa, bem agradável, então não teve esse problema de sol forte. Mas se chegar aqui numa época um pouco anterior, tipo agosto, início de setembro, com certeza o sol vai estar muito forte e isso vai atrapalhar um pouco o andar do peregrino. Fora isso, chega-se a Arzua, a cidade é uma cidade pequena, não tem muitos pontos para visitar, então não tem muitos atrativos. E com relação ao caminho, uma coisa que achei muito interessante foi a igreja do século XI, onde eu estava passando e não ia nem parar, e a pessoa que estava acompanhada, que estava conversando comigo, disse: vamos chegar, vamos pegar o selo na credencial do peregrino. Eu disse: não, vou andando antes. Ela disse: não, vamos voltar. E aí eu fui e entrei. Foi a melhor coisa que eu fiz um dia. Uma igreja pequena, aparentemente, do século XI, e construída pelos templários. Então, uma igreja templária, dentro da qual tem uma abóbada celeste, toda construída, toda pintada no século XII, onde tem o trono de Salomão ao centro, a abóbada celeste, alguns arcanjos, arcanjo Gabriel, arcanjo Miguel, arcanjo Rafael, representados nas laterais, e
o símbolo central, no símbolo central abaixo da abóbada tem o símbolo templário e outra simbologia que alguns irmãos meus vão entender. Então é muito bonito e muito interessante a história, mas não só isso, não só de ver o local, de ver filmar aquilo, poder bater uma foto, mas o mais interessante foi a bondade daquela pessoa que estava ali recebendo os peregrinos, que eram muitos, porque esse ponto do caminho tem muitos peregrinos. Então a bondade dessa pessoa de quando chegamos ali, ele viu e viu um certo símbolo em minha mochila, e aí ele começou a puxar conversa e disse: não, vem cá, para que eu vou parar tudo e vou te explicar toda a história dessa catedral. E ele me contou toda a história ele passou mais de 30 minutos conversando comigo e explicando todo o trajeto, toda a história, toda a construção daquela catedral, toda a energia existente naquela catedral, todas as ligações, toda com fundamento, e com muito fundamento. E chegava pessoas para colocar o carimbo, porque tem um carimbo do local, e ele, espera um pouquinho, ele colocar a carimbo e volta para cá, e sempre fazia isso. Então, e explicava aquilo com uma vontade de explicar, com uma vontade de mostrar o lugar e de correlacionar as coisas e cada simbologia, explicar cada simbologia, o que significava nas épocas dos templários, por que tinha aquele símbolo, de onde eles trouxeram, correlacionou com o Antigo Egito, com as pirâmides, com tanta coisa que todas têm coerência e têm fundamento. Com o pouco conhecimento que eu tenho disso, eu dizia, nossa, está respondendo a muitas perguntas que eu tenho. Não cheguei a falar isso para ele, mas internamente eu pensava, estás respondendo muitas perguntas que eu tenho. Então, como que eu posso dizer? Essa é a bondade do caminho. Essas são as pessoas que estão no caminho para te ensinar, para te mostrar. Porque aquele rapaz que estava ali contando toda a história e muito bem fundamentada daquele lugar, é voluntário para estar ali, ele não é padre, não recebe para estar ali, ele é da comunidade, entende a história, está ali há muitos anos e é voluntário para fazer aquilo. Assim como todos são nesse caminho, muitas vezes nos albergues, as pessoas que nos recepcionam. Então é muito bonito isso. É que nem eu digo, eu adiantei muitas etapas do caminho, porque o caminho natural são 34 dias, eu estou fechando ele em 30, mais 2 dias que faltam. E então você sai de um grupo que todo mundo já se conhece, e desde ontem para cá eu estou praticamente num grupo novo. Em Porto Marinho eu entrei num grupo novo. Você chega, ninguém te conhece, é só mais um estranho. Aí você passa, oi, tudo bem? Olá, bom caminho, essas coisas assim. Só que hoje não, hoje durante o caminho, como está? Está bem? Tuas pés estão bem? Precisa de algo? Então esse carisma existente entre todos os peregrinos que eu digo, é a família peregrino, não existe nacionalidade, não existe crença, é uma crença única, a crença do caminho de Santiago de Compostela. Essa união de pessoas com um único propósito de fé, um propósito de amizade. Você chega num lugar, chega numa cidade pequena, para tomar um café, para tomar uma cerveja, e todo mundo, olá, estás aqui, bueno, senta-te acá. É isso. Continuo dizendo, o melhor de tudo, o melhor desse caminho são as pessoas. O melhor do caminho, além da cultura, além da fé, além das coisas extraordinárias que acontecem aqui, que só quem passou por esse caminho consegue dizer. Só quem vivenciou o caminho de Santiago de Compostela consegue entender o que eu estou dizendo. E quem não vivenciou isso, faça um esforço para vivenciar, porque isso aqui é fantástico, é uma energia que não tem explicação. É uma energia que não tem explicação. E então é isso. O caminho hoje parecia iniciar monótono, parecia iniciar com a mesma paisagem, e foi desdobrando até chegar nessa catedral, nessa pequena igreja templária, e tudo se desenvolveu a partir dali. E todo dia acontece algo assim, desse tipo. E isso é muito bom. Então isso agrega conhecimento,
E agrega muito ao conhece-te a ti mesmo, que eu sempre defendo, que estar no caminho de Santiago é uma regressão para a tua própria essência. Então é isso que eu tenho a dizer sobre o dia de hoje. E, poxa, 39 quilômetros faltam, só 2 etapas. Se quiser apressar o passo, 1 etapa falta para chegar a Santiago. E isso eu digo de coração e com certeza. Já estou com saudade do caminho de Santiago, porque sei que vai chegar. E a cada dia eu diminuo a passada para poder observar um pouco mais o caminho e ter um pouco mais de experiência nesse lugar, que é fantástico. Então é isso. Uma boa noite a todos e vamos em frente, que amanhã temos mais.